Eu acho que a grande esperança que nós temos é que essa última resolução que a Organização Mundial de Saúde passou há poucas semanas atrás, mostra assim, que o consenso dos especialistas no mundo todo é que nós temos que realmente avançar, nós temos que proibir muito mais a propaganda de cerveja, especialmente, que tem acesso a essa população. Eu acho que, pelo menos, está criando um consenso de que isso precisa ser feito. Agora, no Brasil, eu acho que a estratégia é muito clara, né? A indústria de cerveja quer se associar com causas boas, como no caso é o futebol. Quer dizer, um produto ruim, né, que não tem sentido ser usado pela maior parte da população, quer ser associado com coisas boas. É por isso que o Dunga e o Luiz Fabiano estão fazendo um crime contra a criança no Brasil, né? Mas eu acho que nós vamos ter que convencer os políticos de que isso precisa ser feito, né? Nós levamos há 2 anos atrás 500 mil assinaturas tentando proibir a propaganda de cerveja, como foi feito com a propaganda do cigarro. Nós temos um grande benefício que não foi feito, o ex-governador Serra participou desse debate e realmente foi um grande bem para a sociedade brasileira. Ninguém mais tem saudades daquelas propagandas de cigarros que compravam as nossas crianças para estimular a fumar. E se você perguntasse, na época, para as crianças, os adolescentes, se a propaganda influenciava, eles também iriam falar que não. Mas é lógico que influenciava, né? É a mesma coisa com a cerveja. O que nós vamos precisar, eu espero que o próximo governo tenha a coragem, tenha a liderança política de enfrentar essa situação, né? Infelizmente, o governo Lula retirou um projeto de lei que proibia a propaganda de cerveja nos meios de comunicação. E esse é um aspecto interessante, né? Que os governos de esquerda, por exemplo, na Inglaterra aconteceu isso com 16 anos do governo trabalhista Labour, mostrou que eles foram muito mais tolerantes com a influência da indústria de cerveja do que os governos conservadores. Eu acho que isso, infelizmente, está acontecendo aqui no Brasil. Nós temos que o governo do PT muito mais tolerante com a indústria da cerveja e nunca passou uma lei, nunca enfrentou esse assinte, essa agressão às crianças brasileiras, né? Eric Betting, me diga uma coisa, não será possível estimular outras indústrias, outros negócios, outros serviços que investam no esporte? Quer dizer, hoje, por exemplo, existem grandes cadeias de lojas de material esportivo poderosíssimas, são multinacionais, eu não vou citar o nome, mas estão presentes já em algumas cidades brasileiras. Não é? Quer dizer, não é possível atrair novos negócios para o esporte, para que as federações, sobretudo do futebol, que é o astro cervejeiro, não é? Tenha interesse em buscar alternativas, porque, como disse também, eu tenho a impressão de que foi a doutora Ilana Pins, que também falou na reportagem, ela disse que faz mal a biografia do jogador, que um dia vai ser citado como um garoto propaganda de uma cervejeira. Não, sem dúvida nenhuma, é aquela velha questão, faz mal para a imagem de quem está endossando, vamos dizer assim, o produto. Agora, em relação a entrar novas indústrias, eu diria que nem precisa entrar, elas já estão aí, já patrocinam, já fazem parte, vamos dizer assim, desse contexto do esporte, e o esporte tem tantos atributos que podem ser usados por uma marca para se vangloriar, para se explorar e ser beneficiada, e a prova disso é exatamente o uso que a cerveja faz dos atributos que o esporte pode dar para se valorizar. E aí a gente entra nessa grande questão, por que não? E aí que é o ponto que eu acho. Obviamente deveria ter, infelizmente a gente precisaria ter uma atitude vinda de cima para baixo, porque parece que a autorregulamentação não serve, ou pelo menos a vontade da empresa de mídia e a vontade do próprio patrocinado não tem problema desde que o dinheiro entre bastante. Então, se for pensar dessa forma, por que não buscar alternativas? As alternativas já estão aí, tem várias empresas de vários outros ramos que usam o esporte para se promover. O futebol hoje, se a gente for contar aqui de cabeça, só a Série A de Campeonato Brasileiro, você vai pegar mais de 20 a 30 ramos de indústria patrocinando o futebol. E você pode tranquilamente não depender do dinheiro de cerveja, ou então fazer como faz a seleção alemã, que você bem lembrou, Diniz. É um patrocínio de cerveja sem álcool, pelo menos isso. Alguns telespectadores entraram no nosso site
e mandaram perguntas prévias ao programa. Paula Gomes, do Recife, ela pergunta ao professor Ronaldo Laranjeira: o Ministério da Saúde tem uma política de que personalidades não devem anunciar remédios. Mas e a cerveja? Infelizmente, aquilo que eu estava falando, acho que infelizmente o Ministério da Saúde ele perdeu a possibilidade de mostrar essa liderança. Então ele fica preocupado com os remédios, né, que eu acho que é justo que se preocupe com isso, mas esquece que a totalidade, você pode falar que 100% das nossas crianças estão sendo expostas à propaganda da cerveja todos os dias. E vão ser literalmente bombardeados num período em que 100% da população brasileira vai ficar em frente da televisão. Então eu acho que realmente foi uma perda de oportunidade do Ministério da Saúde. Eu acho que a gente tem que cobrar do Ministério da Saúde, temos que cobrar também do Congresso, né, e do Senado Federal, no sentido de passarem leis que possam mudar essa situação. Não é só o sistema do governo federal, o governo, a parte legislativa tem que ser chamada às suas responsabilidades. Existe uma série de projetos dentro do Congresso Nacional e que está paralisado, né? O lobby da indústria de cerveja, o lobby das agências de publicidade e o lobby também das televisões é muito forte e acaba paralisando. Nós temos que criar um constrangimento, não só no ministro Temporão, mas também de todo o sistema legislativo, no sentido de mostrar a nossa indignação à venda da saúde das nossas crianças em benefício da indústria cervejeira, né? Eric Betting, você, além de ser um especialista em marketing esportivo, também é um jornalista, não é? E aí tem uma pergunta que é interessante, que eu queria fazer a você, que é o seguinte: o legislativo, que poderia estar atuando muito mais, como lembra o professor Ronaldo Laranjeira, ele está na mão das entidades esportivas estaduais, não é? Bocas livres, viagens, uma série de coisas, né? Como é que se pode fazer um trabalho para que o legislativo passe a defender a sociedade? Aliás, o legislativo é o representante do povo. Como é que ele pode reassumir essa função defendendo a saúde pública? E aí parte também da pressão, obviamente, da mídia, da imprensa, de cobrar essa atuação, vamos dizer assim, em defesa de quem, teoricamente, colocou o político no cargo que está, e parte da consciência de cada um. Aí entra o grande problema dessa sedução que é o esporte, se a gente pode dizer assim. Todo o glamour que tem um jogo de futebol, todo o glamour que tem o poder de você poder levar uma pessoa à Copa do Mundo, você poder dar o direito a ser sede de Copa do Mundo, enfim, o futebol consegue atrair muito as pessoas, seduzir muito as pessoas, e aí, de um passo para manipulação, é só um pequeno passo. E é o grande problema que a gente tem até no exercício da profissão de jornalista, não se deixar seduzir por todo o ambiente que cerca o futebol. Doutor Ronaldo Laranjeira, uma pergunta também enviada pelos telespectadores previamente. Carlos Guerra, do Rio de Janeiro, fala-se muito da criança, mas e a influência do adolescente que sempre quer imitar o adulto? Quer dizer, o adolescente já tem condições de refletir, mas ele parece que já vem motivado, condicionado já da sua infância, e ele vai em frente sem parar para pensar, sem usar a sua experiência de vida, que é maior do que uma criança.